Você já reparou na quantidade de energia desperdiçada tentando justificar quem você é para pessoas que nem sequer olham nos seus olhos de verdade? A maioria gasta tempo explicando, defendendo, provando, esperando que alguém do lado de fora diga: agora sim, você merece seguir em frente. E cada segundo gasto nessa espera é um voto silencioso contra o seu próprio avanço. A mudança começa quando você redireciona esse foco. Quando deixa de buscar aprovação e começa a se reconstruir em silêncio, longe do barulho que não alimenta. Quando para de contar seus planos e passa a construir sua realidade. Esse é o momento em que tudo começa a se alinhar, não por mágica, mas porque sua energia parou de se dispersar e começou a trabalhar a seu favor. É natural que, até aqui, você tenha sido puxado para fora de si inúmeras vezes. Distrações, comparações, ruídos. Mas agora que você chegou até aqui, há uma pergunta que precisa ser respondida com coragem. Você está vivendo para agradar o olhar dos outros ou para honrar o que veio construir? Se essa pergunta já despertou algo dentro de você, então siga comigo. Não olhe para trás. E se ainda não faz parte dessa comunidade de mentes comprometidas com seu próprio crescimento, este é o momento de se unir a nós. Inscreva-se agora, porque o que vem a seguir pode redefinir a forma como você enxerga sua vida. A verdade é simples, ninguém precisa saber o que você está fazendo. Seus planos não precisam de plateia. Sua disciplina não precisa de aplausos. Quando você para de anunciar e começa a agir, algo poderoso acontece. Sua atenção volta para onde sempre deveria ter estado, dentro de você. E o resultado disso? Clareza, força, direção, um tipo de poder que não grita, mas constrói. O mundo está cheio de pessoas ocupadas demais, observando os passos alheios, reagindo às opiniões, distraindo-se com o que não importa. É fácil cair nessa armadilha, fácil demais. Mas os que constroem algo realmente significativo, os que se transformam, os que evoluem, fazem algo diferente. Eles protegem seu foco como se fosse sagrado. E é justamente por isso que suas vidas seguem em frente, enquanto tantos permanecem parados. O progresso real não nasce das grandes promessas, mas das pequenas decisões consistentes que você toma quando ninguém está vendo. É no momento em que você escolhe levantar da cama, mesmo cansado. No instante em que decide estudar, enquanto outros reclamam. Quando você foca na sua construção, enquanto o mundo grita por atenção. É aí que sua mente começa a se transformar. Napoleon Hill dizia que a mente humana, quando bem dirigida, é a maior força da criação individual. Mas o que significa, afinal, dirigir bem a própria mente? Significa proteger aquilo que você pensa com a mesma firmeza com que protegeria algo sagrado. Significa escolher conscientemente quais ideias você permite entrar e quais comportamentos você se compromete a repetir. Você precisa entender, tudo o que você alimenta com constância cresce. Se você investe tempo cultivando comparações, dúvidas e justificativas, isso se tornará o alicerce da sua identidade. Mas se você alimenta foco, disciplina e direção clara, então se tornará alguém inabalável, não porque é perfeito, mas porque aprendeu a investir energia onde ela realmente produz frutos. E o mais surpreendente, quando você finalmente decide focar em si mesmo, as coisas ao redor começam a se reorganizar. O que antes parecia impossível começa a dar sinais de possibilidade. As pessoas que antes te confundiam já não têm o mesmo poder sobre sua mente. As situações que te distraíam perdem o brilho, porque agora você entende que a sua atenção é a moeda mais valiosa da sua vida e está aprendendo a usá-la com sabedoria. Não se trata de egoísmo, trata-se de responsabilidade. Você não pode mudar o mundo ao seu redor se não for capaz de governar seu próprio mundo interior. E esse governo começa com a decisão de assumir o comando, de parar de se explicar,
de parar de correr atrás do que não acrescenta, de caminhar firme em direção à sua própria visão, mesmo que ninguém mais acredite nela ainda. Não espere que te entendam, não espere que te apoiem, não espere pelo momento ideal. O que te transforma não é o que você planeja contar para o mundo. É o que você pratica quando o mundo está distraído demais para notar. Comece a se observar com atenção. Preste atenção nos seus padrões, nos seus gatilhos, nas suas escolhas automáticas. Porque o que você repete sem pensar define o que você se tornará. E se quiser resultados diferentes, precisará romper com o modo antigo de operar. A boa notícia, você pode mudar a qualquer momento. Pode decidir hoje ser alguém que coloca a atenção na construção e não na aprovação. Alguém que se pergunta todos os dias: o que estou fazendo para me tornar quem desejo ser? Essa pergunta, feita com sinceridade, pode mudar o rumo da sua jornada. Não subestime o poder de um único dia vivido com presença e intenção. Um dia inteiro investido no que importa tem mais valor do que semanas entregues ao piloto automático. E, quando você começa a colecionar dias assim, sua realidade começa a dar sinais de que algo está diferente. Porque está mesmo. Seu rosto muda, sua postura muda, sua fala muda. Você começa a carregar uma vibração que não precisa ser explicada. Ela é sentida. E não porque você está tentando impressionar, mas porque está finalmente sendo quem veio ser. Essa transição exige coragem, exige decisões difíceis, exige soltar o que te distrai, o que te prende, o que te retarda. Mas o retorno é imenso: paz interior, clareza de direção, autoconfiança e uma força silenciosa que te acompanha em cada passo, não porque você grita para o mundo, mas porque você se escuta todos os dias. Seu trabalho, a partir de agora, não é convencer ninguém. É convencer a si mesmo. É mostrar para si, através de ação, que você está comprometido com algo maior. Que você se recusa a viver uma vida rasa, guiada por likes, ruídos ou validações baratas. Você está aqui para mais. E esse mais começa quando você decide, com firmeza, que o foco da sua vida será a sua própria evolução. Há uma mudança que acontece quando você para de buscar sinais e começa a ser o próprio sinal. Quando você percebe que não é mais o reflexo do ambiente ao redor, mas o ponto de origem de uma nova vibração. É nessa mudança que o mundo começa a te tratar de forma diferente, não porque ele mudou, mas porque você mudou. Sua postura interna altera a sua realidade externa. É comum pensar que precisamos de condições melhores para mudar. Mais tempo, mais dinheiro, mais apoio. Mas quem espera pelas condições perfeitas esquece que é justamente a ação sem garantias que constrói o que é sólido. Napoleon Hill afirmava que toda conquista começa com o primeiro passo de coragem. E essa coragem não brota da certeza. Ela nasce da decisão de seguir mesmo sem todas as respostas. O problema é que muita gente ainda está esperando se sentir pronta, esperando que a motivação chegue, esperando um empurrão externo. Mas a verdade é que o impulso mais forte vem de dentro, e ele se manifesta quando você decide parar de negociar com o que te enfraquece. Você não precisa esperar estar 100% confiante para agir. A confiança não antecede a ação, ela é consequência. É gerada a cada passo que você dá mesmo quando não tem certeza. É fortalecida quando você escolhe se mover mesmo em meio às dúvidas. Porque quando você age sem depender de permissão, você treina sua mente a confiar em si mesma. E confiança, quando construída dessa forma, não é frágil. Ela não depende de elogios, de resultados imediatos, de validação social. Ela nasce da repetição de atos conscientes, de pequenas vitórias acumuladas, de escolhas feitas em nome da sua identidade, não do seu medo. Você já percebeu como o mundo se curva diante de quem se move com clareza? Não porque essas pessoas são melhores,
Mas porque elas não hesitam, porque elas não esperam por confirmação, porque elas entenderam que o tempo mais precioso da vida é o agora e decidiram fazer dele seu aliado. Isso não quer dizer que o medo desaparece. O medo vai continuar aparecendo. Ele vai tentar te fazer parar, vai sugerir que talvez seja melhor esperar mais um pouco, vai te mostrar o caminho mais fácil. Mas você não precisa mais dar ouvidos a essa voz. Você pode aprender a escutá-la e seguir mesmo assim. A verdadeira força não está em eliminar o medo, mas em caminhar com ele ao lado e não permitir que ele toque no volante. Porque quando você deixa de ser guiado por inseguranças, você começa a trilhar um caminho de poder. Um caminho em que cada passo dado reforça sua autonomia, sua clareza, sua visão. E com o tempo, você para de olhar para os lados. Para de comparar sua jornada com a dos outros. Para de medir seu progresso com réguas alheias, porque você começa a perceber que o que realmente importa é a constância do seu esforço, não o barulho que ele faz. Napoleon Hill costumava dizer que o sucesso começa quando você assume total responsabilidade pelo que pensa, sente e faz. Essa é uma das declarações mais libertadoras que você pode fazer a si mesmo. A minha vida é responsabilidade minha. E essa consciência é o que transforma a hesitação em ação e a ação em resultado. Você pode sentir cansaço, pode duvidar de si em alguns dias, pode tropeçar. Isso faz parte do caminho. Mas o que você não pode mais aceitar é viver refém da inércia. A paralisia da dúvida não pode mais dominar sua rotina, porque cada minuto gasto justificando a inação é um minuto roubado da sua evolução. Olhe para a sua volta. Tudo que está parado há tempo demais começa a apodrecer. Água parada fede. Mente parada adoece. Alma parada sufoca. Você precisa se mover, precisa avançar. Precisa gerar calor com sua própria caminhada. Não há força maior do que alguém que decidiu se tornar sua melhor versão, com ou sem plateia. E quando você entra nesse ritmo, quando começa a agir sem negociar, sem se sabotar, algo extraordinário acontece, você se torna alguém confiável para si mesmo. E isso muda tudo, porque o maior problema das pessoas não é falta de talento, é a incapacidade de confiar em si, de cumprir o que promete para si mesmas. Quando você se compromete e cumpre, sua mente registra: isso aqui é sério, e passa a colaborar com você, não mais te sabotando. Você deixa de ser um inimigo interno e passa a ser seu maior aliado. E é essa aliança consigo mesmo que começa a erguer um novo tipo de vida, uma vida com estrutura. Uma vida que não se dobra ao vento da opinião alheia. A maioria não sustenta essa caminhada porque vive à espera de estímulos. Mas os que realmente crescem, os que se tornam líderes de si, desenvolveram uma habilidade rara, a de fazer o que precisa ser feito mesmo quando não estão com vontade. Isso é autodisciplina. E a autodisciplina não nasce do esforço isolado. Nasce da decisão repetida de se mostrar digno do que deseja alcançar. Você quer respeito? Então comece se respeitando. Quer autonomia? Então pare de entregar sua energia para o que te confunde. Quer paz? Então pare de investir atenção no que só gera ruído. Todas as mudanças externas são precedidas por realinhamentos internos. E sabe o que mais? A maioria das pessoas sequer percebe o quanto está distraída. Elas acordam e já mergulham em telas, opiniões, comparações. Acordam sendo bombardeadas por vozes que não são suas. E vivem o resto do dia tentando encontrar sentido em meio ao caos. Mas você não precisa mais seguir esse padrão. Você pode começar o seu dia se perguntando: qual é a minha prioridade hoje? Em que direção estou colocando minha energia? E essas perguntas simples, feitas com presença, são mais poderosas do que qualquer lista de tarefas, porque elas realinham,
Elas reposicionam. Elas devolvem o comando para quem de fato deveria estar dirigindo. Você. O foco, quando bem direcionado, não apenas acelera seus resultados. Ele redefine quem você é. E com o tempo, a consistência do foco transforma completamente sua identidade. Você não está mais tentando ser alguém. Você já é alguém que se comporta de forma coerente com aquilo que deseja viver. E é aí que tudo se encaixa. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você parou de se perder em batalhas que não são suas. Quando você decide focar em si, algo muda na forma como o tempo te trata. Você para de correr atrás das horas e começa a moldá-las ao seu favor. Você começa a perceber que cada minuto pode ser uma semente, e dependendo do que você plantar, a colheita pode ser surpreendente. A maioria das pessoas reclama da falta de tempo, mas desperdiça os pequenos blocos de oportunidade que surgem todos os dias. 10 minutos aqui, 15 ali, meia hora jogada fora, com distrações que não agregam nada. E no fim, elas dizem que não tem tempo para si. Mas o problema não é o tempo, é a falta de intenção com ele. Napoleon Hill ensinava que a intenção é a centelha, que transforma o comum em extraordinário. A questão é, com que intenção você está usando o seu tempo? Você está investindo sua energia para construir, para crescer, para evoluir? Ou está simplesmente sobrevivendo entre uma distração e outra? É aqui que mora uma das maiores viradas de chave da sua vida. A escolha deliberada de usar seus dias com propósito. Isso significa parar de se entregar ao piloto automático. Significa observar como você começa sua manhã, como conduz sua tarde, como termina sua noite. Porque a forma como você conduz seu dia é o molde invisível da sua vida. E se você quer mudar o rumo da sua história, precisa mudar os pequenos rituais que a sustentam. Não é sobre revolução, é sobre ajustes. Trocar 20 minutos de redes sociais por leitura, trocar conversa vazia por um bloco de foco profundo, trocar procrastinação por planejamento, pequenas trocas, grandes impactos. Essas mudanças podem parecer insignificantes no início, mas carregam um poder oculto, o efeito acumulado. O que hoje é difícil, amanhã se torna natural. O que hoje exige esforço, amanhã será parte de quem você é. E quando isso acontece, você percebe que não precisa mais lutar para ser disciplinado, porque você se transformou em alguém que age com disciplina naturalmente. Essa é a mágica da repetição consciente. E é também o motivo pelo qual tantas pessoas falham, porque subestimam a força das pequenas escolhas. Elas acham que precisam de um evento transformador, de uma grande revelação, de um novo começo milagroso. Mas o verdadeiro renascimento acontece na prática, no cotidiano, na rotina que você escolhe proteger e repetir. E aqui vai um lembrete importante. Você não precisa de um plano perfeito. Você precisa de um compromisso sincero com o próximo passo. Só isso, um passo e depois outro. A perfeição paralisa, mas o progresso impulsiona. Mova-se com o que você tem, com o conhecimento que possui, com os recursos disponíveis. O que falta será atraído no caminho. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa estar disposto a fazer as perguntas certas. Precisa se perguntar diariamente: o que posso fazer hoje que me aproxima do meu propósito? E essa pergunta, feita com seriedade, pode mudar o rumo do seu dia e, com o tempo, o rumo da sua vida. É impressionante como sua identidade começa a se reorganizar quando você se compromete com ações alinhadas. Você começa a falar diferente. Seus olhos brilham com outro tipo de luz. Sua presença se torna mais firme. E isso não acontece porque alguém te aplaudiu. Acontece porque você está sendo coerente consigo. A coerência é o cimento da confiança, e a confiança é a base de toda conquista duradoura.
Quando você se torna alguém coerente, alguém que faz o que fala, que age conforme acredita, você cria dentro de si uma fortaleza que nenhuma crítica consegue derrubar. Esse é o ponto que separa os sonhadores dos realizadores. Os sonhadores esperam motivação. Os realizadores constroem disciplina. Os sonhadores precisam de estímulo constante. Os realizadores criam sistemas que funcionam mesmo na ausência de vontade. E é por isso que os primeiros vivem em ciclos, enquanto os segundos vivem em construção. Você precisa escolher de qual lado estará. E para isso, precisa aceitar um fato. O desconforto fará parte da jornada. Haverá dias em que o peso será maior. Haverá momentos em que a mente vai tentar te convencer a parar, a adiar, a voltar atrás. Mas é exatamente nesses instantes que você fortalece sua raiz, que você prova a si mesmo que está indo além da superfície. A profundidade não é conquistada nos dias fáceis. Ela é forjada na fricção, no atrito entre o que você sente e o que você sabe que precisa fazer, no esforço silencioso de quem continua, mesmo sem garantias. E com o tempo, esse esforço vira identidade. Você deixa de tentar ser e passa a simplesmente ser. E essa transição é poderosa. Porque quando você se reconhece como alguém que age com intenção, foco e coragem, tudo ao seu redor começa a se comportar de forma diferente. As oportunidades mudam, as conversas mudam, as portas certas começam a se abrir, mas elas não se abrem para quem espera. Elas se abrem para quem se move. Talvez ninguém te diga isso com frequência, então permita-me ser direto agora. Você não está aqui por acaso. Se essas palavras te atingem com força, é porque há algo dentro de você que sabe que já passou da hora de assumir esse novo nível. Não como um projeto passageiro, não como mais uma tentativa, mas como um posicionamento definitivo. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa justificar seus passos. Precisa apenas continuar, agir, se lapidar. Porque quem se compromete com a própria evolução não precisa de plateia, precisa de consistência. E consistência é fazer o que precisa ser feito mesmo nos dias em que ninguém vai ver. É acordar e lembrar que você tem um compromisso com sua melhor versão. É dizer sim para o que te fortalece e não para o que te enfraquece. É ter a coragem de manter a direção quando tudo ao redor parece tentar te distrair. A maioria se distrai, mas você, se chegou até aqui, não é a maioria. Você já notou como é fácil se perder no barulho do mundo? Um comentário aqui, uma crítica ali, uma comparação que escapa sem querer. Aos poucos, sua mente começa a se fragmentar. Seu foco se dispersa. E quando você percebe, está vivendo sob os olhos dos outros, ajustando seus passos conforme as expectativas alheias. Mas existe uma liberdade silenciosa que nasce quando você escolhe se alinhar com o que realmente importa. O que você quer ser, o que quer construir, o que acredita ser possível. Essa liberdade não vem com gritos, nem com grandes declarações. Ela vem com o silêncio interno de quem decidiu que já basta de se desviar por medo de julgamento. Napoleon Hill dizia que o sucesso só se manifesta quando há alinhamento entre pensamento, sentimento e ação. E esse alinhamento não acontece por acaso. Ele é cultivado todos os dias, nas suas pequenas escolhas. É você quem determina se vai se moldar pelas circunstâncias ou se vai moldar suas circunstâncias com base na sua visão. E isso exige força, porque o mundo vai tentar te puxar de volta. Vai te lembrar de quem você era, vai te desafiar com distrações, com críticas, com elogios vazios que tentam te tirar da rota. Mas quando sua direção está clara, esses desvios perdem o poder. Você começa a perceber que cada vez que escolhe o caminho mais difícil, aquele que exige mais presença, mais esforço, mais intenção,
Você está se aproximando de uma versão de si que já não negocia mais com a mediocridade. E isso, por si só, já é uma vitória. E não se trata de eliminar todos os ruídos externos. Eles continuarão lá. A verdadeira maestria está em não se deixar governar por eles. Está em ouvir sua própria voz acima de todas as outras. Está em agir em coerência com o que você decidiu construir, mesmo quando os ventos contrários tentarem te desestabilizar. Não é sobre perfeição, é sobre presença. Não é sobre controle total, é sobre consistência parcial. Sobre fazer o melhor que pode com o que tem, dia após dia. E esse melhor é suficiente, porque quando você soma 365 dias de esforços sinceros, você não reconhece mais a pessoa que começou essa jornada. A sua maior batalha, no fim das contas, será sempre contra a versão sua que quer parar, que quer conforto, que quer garantia antes do movimento. Mas a sua vitória depende de qual versão você alimenta mais. Aquela que constrói ou aquela que adia. Aquela que avança ou aquela que justifica. Aquela que se posiciona ou aquela que ainda pede permissão. E aqui vai uma verdade direta. O mundo não vai te dar permissão para evoluir. Não vai te oferecer um cenário ideal. Não vai te aplaudir por decisões que desafiam o conformismo. Isso precisa vir de você. Precisa nascer da sua visão, do seu motivo, da sua firmeza. A maioria vive esperando sentir algo para começar. Espera inspiração, coragem, motivação. Mas os que avançam descobriram que o sentimento certo vem depois da ação, não antes. Eles não esperam estar prontos. Eles se movem e, no processo, tornam-se prontos. O verdadeiro poder está em agir mesmo com dúvidas, em fazer o que precisa ser feito mesmo quando a mente grita para parar, em levantar-se quando cair, em persistir quando não há aplauso, porque é assim que se constrói não só resultados, mas caráter. E o caráter é o que sustenta sua grandeza nos dias difíceis. Quando o plano falha, quando o reconhecimento não vem, quando a solidão se aproxima, quando a dúvida bate, é o seu caráter que te segura de pé, que te faz lembrar do porquê você começou, que te impulsiona a seguir, mesmo quando o mundo não entende sua jornada. Você não está aqui para ser entendido, está aqui para se tornar, para descobrir a versão mais potente de si mesmo, para lapidar cada canto bruto da sua identidade, para deixar de lado o que já não representa mais quem você quer ser. E isso exige desapego, vai doer, porque algumas versões suas precisarão ser enterradas, algumas ideias abandonadas, algumas relações revistas. Mas tudo isso faz parte do processo de se elevar. Você não sobe de nível carregando os pesos que te mantêm no chão. A sua missão, se é que posso chamar assim, é assumir total responsabilidade pela sua transformação. E isso começa agora, não quando o ano virar, não quando tudo estiver alinhado, agora. Porque se você não decidir agora, vai passar mais um ciclo explicando por que ainda não começou. E a vida, meu amigo, não espera, ela passa. E só os que agem com intenção a tempo conseguem escrever uma história que vale a pena ser contada. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Precisa fazer o que é possível hoje e repetir amanhã e depois, porque a soma desses passos discretos constrói uma estrada firme. E quando você olha para trás, percebe que mesmo nos dias em que achava que estava parado, você estava evoluindo. Nada é em vão quando você age com propósito. E ao chegar nesse ponto da caminhada, algo poderoso começa a acontecer. Você começa a atrair, não por mágica, mas por coerência. As oportunidades certas surgem, as pessoas certas se aproximam, as ideias certas florescem, porque agora você está vibrando na frequência do que deseja. Não é sobre esperar o mundo te notar. É sobre ser tão fiel ao seu processo que o mundo não consiga mais te ignorar.
Chega um momento em que você para de procurar atalhos e começa a respeitar o processo, em que você entende que a consistência silenciosa vale mais do que qualquer explosão momentânea. Porque agora você está vendo com os próprios olhos aquilo que Napoleon Hill sempre afirmou, que o sucesso é construído na mente muito antes de se manifestar na realidade. Quando você caminha dia após dia com foco, sem pressa, mas também sem pausas, começa a notar como a vida passa a te levar a sério. As oportunidades já não parecem aleatórias. As sincronicidades começam a acontecer. E o que parecia distante começa a se tornar natural. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou sua maneira de habitar o mundo. O que muitos não percebem é que a confiança que tanto buscam não vem de fora. Ela nasce da repetição das promessas que você cumpre para si mesmo. Toda vez que você diz, vou fazer, e faz, algo dentro de você se fortalece. Todo pequeno ato de integridade com seus próprios compromissos constrói uma fundação inquebrável. Essa é a verdadeira autoestima. Não é construída com frases motivacionais, mas com ação consistente. Você não precisa mais provar que é forte. Você precisa viver como alguém que já entendeu o que é. E essa força é silenciosa, estável, sem espetáculo, mas é sentida, e o mundo inteiro responde a ela. O maior erro que você pode cometer agora é parar. Justamente agora que começou a sair da superfície e tocar o fundo firme da sua identidade. Não se engane achando que o cansaço é um sinal para recuar. Às vezes, é exatamente o contrário. O cansaço é o peso do velho se desprendendo de você. É o desconforto natural da transformação. Não fuja dele. Use-o como sinal de que está no caminho certo. Sinta o peso e continue. Porque é justamente nesse ponto que a maioria desiste. Quando está prestes a atravessar a linha invisível entre o antigo e o novo. E não é que o novo seja fácil. É só que ele passa a ser inevitável quando você para de negociar com a versão de si que te mantinha estagnado. O novo exige clareza, exige hábitos novos, pensamentos novos, respostas novas. Mas, acima de tudo, exige que você se veja de forma diferente, porque ninguém evolui carregando a mesma imagem de si. O novo eu que você quer ser precisa de um novo modo de pensar, de agir, de decidir. Não há como escapar disso, e é por isso que poucos chegam lá. Porque continuar sendo quem sempre foram é mais confortável do que encarar o esforço de se tornar quem desejam ser. Mas você não está aqui para o conforto. Está aqui para a conquista, para o domínio de si, para a construção de algo que o tempo não pode corroer. E isso só se constrói com renúncia e coragem, com silêncio interno e trabalho diário, com decisões feitas longe do barulho, mas próximas do propósito. Você não precisa mais gritar para ser ouvido. Precisa apenas seguir construindo com convicção. Porque quando a sua vida se torna a prova viva daquilo que você defende, as palavras se tornam secundárias. As pessoas vão notar, vão perceber que algo em você mudou, e mesmo que não entendam o que é, vão sentir, porque a presença de alguém alinhado é inconfundível. Essa presença nasce da disciplina, e a disciplina é o elo entre quem você é e quem você quer ser. Não é glamour, não é inspiração constante, é repetição, é renúncia, é acordar e fazer, mesmo sem vontade, mesmo sem resultados aparentes, porque você já decidiu que vai até o fim. E esse tipo de decisão é raro. Por isso, os que a tomam se destacam. Não porque são melhores, mas porque são mais comprometidos. Eles não estão esperando a motivação aparecer. Eles já entenderam que a motivação é consequência, não condição. Eles agem. E por agirem, colhem. Você já está nesse caminho. E se por acaso pensar em parar, lembre-se do que te trouxe até aqui.
Lembre-se do peso que carregava quando decidiu mudar. Lembre-se da frustração de viver aquém do que sabe que pode ser. Lembre-se da dor de olhar no espelho e não se reconhecer. E mais importante ainda, lembre-se da sensação de dar o primeiro passo, da força que sentiu quando finalmente decidiu romper com o padrão. Essa força ainda está aí e vai continuar, desde que você continue também. A jornada que você começou não é sobre velocidade, é sobre direção, é sobre presença em cada passo, sobre sabedoria ao escolher suas batalhas, sobre maturidade para manter o que importa e largar o que pesa. É sobre levantar todos os dias e reafirmar em atitude que está comprometido com sua melhor versão, porque ela está te esperando. Mas não virá buscá-lo. Você é quem precisa ir ao encontro dela. E ao chegar ao final desta reflexão, talvez você esteja sentindo aquela certeza silenciosa que pulsa no peito. A certeza de que agora é o momento. De que tudo aquilo que você vinha buscando do lado de fora sempre esteve pronto para ser acessado, desde que você estivesse pronto para se tornar quem o acessa. Agora, mais do que nunca, é hora de agir, de fazer do foco a sua bússola, de blindar sua mente e investir energia apenas naquilo que constrói, de usar o tempo como aliado e não como desculpa. Você não precisa fazer barulho, precisa fazer sentido, precisa fazer história. E a sua história começa onde termina a distração. Começa quando você decide que, aconteça o que acontecer, vai continuar. Vai aparecer para si mesmo. Vai repetir o necessário até que se torne natural. Vai sustentar sua identidade até que o mundo se curve à realidade que você escolheu viver. E se essa jornada fez sentido para você, se alguma parte desse caminho encontrou eco em sua própria busca, este é o momento de assumir esse compromisso de forma definitiva. Inscreva-se agora neste canal. Torne-se parte de um movimento de pessoas que decidiram parar de apenas querer e começaram a agir, porque a força que você busca está dentro, e a partir daqui tudo começa a se encaixar.